Café alado, vídeo 9, nono café, tá aí, pequenininho. Falando um pouco mais de comunicação, para variar, né? Manobrando tudo isso, gente, a gente vê quantas manobras existem dentro desse universo comunicação. São manobras sutis, algumas são mais fáceis de perceber, outras estão nas entrelinhas, não é tão fácil perceber. Quando a gente fala de neurolinguística, né, a expressão que a gente vem usando já desde uns vídeos para trás, a neurolinguística ela investiga de que forma a gente se comunica. Estamos falando disso já. A gente vai falar de outro aspecto agora da neurolinguística, que faz referência, além das palavras que a gente usa, a gente comunica muito através dos gestos, né? Se a gente fosse, de acordo com a neurolinguística, pegar o pacote de 100% de uma comunicação, agora quando eu falo comunicação vamos falar entre nós, né, entre seres humanos, de acordo com a neurolinguística, 7% é traduzido através de palavras. Os outros 93% de uma comunicação estão relacionados com gestos e com o tom de voz, ou com a forma de expressar. Essa forma geralmente evoca as emoções, né? Falando tranquilo, falando de uma forma estressada, atrapalhado. Só de mudar a forma de falar, mudar o tom de voz, a expressão muda, né? A gente vai falar um pouco disso agora, trazendo novamente para o olhar, entender pilotagem de um parapente. Quando a gente observa um instrutor ministrando uma instrução, quando a gente observa novamente vídeos por aí espalhados, né, mostrando como o piloto está ali usando os batoques direito e esquerdo para fazer uma determinada manobra, além do que está sendo dito, verbalizado ali nos vídeos, há gestos, né, que a gente consegue observar ali, quem está olhando. Vamos trazer um olhar para esses gestos. Uma instrução, um briefing, junto com o que é dito, tem gesticulação. Essa gesticulação, ela ajuda ou atrapalha? De acordo com o que eu aprendo nos CIVs, pessoal, os gestos normalmente atrapalham. Para um ou outro aspecto, gesticular o que o piloto vai fazer pode ajudar até certo ponto, né, trazendo alguma referência de movimento, de velocidade de movimento, né, da forma como o movimento acontece, mas existe uma limitação, né, para que essa comunicação gesticulada funcione bem, tem limites. A partir de um certo ponto, os gestos passam a ser panes de comunicação. Isso é comum, gente. Quando um piloto do lado de lá, né, além de prestar atenção no que o professor fala, no que o instrutor fala, verbaliza, também está captando como o instrutor está gesticulando através das mãos, dos braços, por exemplo, para exemplificar.
pilotagem do parapente, aí mora um perigo, né? Normalmente esses gestos que o instrutor está fazendo, eles não correspondem à verdade de fato do que o piloto vai precisar fazer no seu parapente. Há parapentes onde a altura de freio é aqui. Existem parapentes com freios mais longos onde as mãos trabalham embaixo, né? A própria forma de puxar e soltar batoque varia entre velas diferentes. Sim ou não? Vocês já devem ter percebido, né? Tamanhos diferentes de parapente pressupõem movimentos, inclusive, diferentes, do mesmo modelo, gente, né? Estamos falando do mesmo modelo de parapente, essa forma de movimentar os batoques, ela não segue um padrão, né? Velas pedem movimentos mais amplos ou menos amplos de puxar e soltar batoque, profundidade maior dos freios ou menor. Quando então a gente está falando de PNL e dos gestos que a gente capta numa instrução, quando o instrutor está explicando, por exemplo, puxar e soltar batoques, quando a gente acessa os tais vídeos aí, né, de pilotos acrobatas ensinando novamente, chamando atenção para esse aspecto, né, ensinando como fazer a manobra X, Y, Z, num determinado parapente, onde os movimentos vão ser aqueles feitos pelo piloto. Mas trocou de parapente, é outro movimento, é outra velocidade, é outra amplitude. Novamente, quando a gente fala em gestos para entender ou para explicar como a pessoa precisa fazer uma determinada manobra, os gestos são perigosos. Então é comum um briefing num CIV, eu passei por dúzias, mais centenas de sabores na instrução, porque no momento em que o aluno foi fazer aquilo que foi briefado, no nível inconsciente, ele memorizou os gestos que o Kurt fez no briefing. Mas no parapente que o aluno vinha usando, os freios nem estavam naquela posição, os freios, como ele pilota, estavam numa posição diferente. E o resultado prático, no momento em que o piloto fez o exercício, mostrou que ele gesticulando como o Kurt gesticulou no briefing, não surtiu efeito. Pelo contrário, virou um problema, né? Os gestos, PNL, gente, isso é científico, falam muito mais alto do que as palavras. 7% palavras, os outros 93% divide entre gesto, mais ou menos metade gesto, metade tom de voz ou padrão vibracional, emocional, né? A forma como a expressão acontece. Agora a gente está falando dos gestos e vocês estão começando a entender que tudo que a gente gostaria, né, de entender através de uma internet, através dos gestos que a gente vê outro piloto fazendo num determinado parapente, numa determinada manobra, esses gestos a gente não pode seguir ao pé da letra. No máximo, gente, aquilo é uma forma exemplificativa, bem superficial, né, da aparência de alguns movimentos, mas é uma aparência. Aquilo muda de vela para vela, muda de manobra para manobra, de contexto para contexto. Se a turbulência está presente naquele ar onde o piloto está manobrando, aqueles gestos vão mudar. Tudo, quando a gente está falando de gestos, é muito contextual. Depende da vela, depende do tamanho da vela também, depende da manobra feita, do dinamismo da manobra, das inércias dentro de uma manobra. Tudo isso muda a velocidade, amplitude, profundidade onde os freios estão sendo atuados. Então, quando a gente fala em comunicação,
Normalmente, o que a gente vê um piloto fazendo nos gestos, puxando e soltando batoques, o que um instrutor eventualmente faz nos gestos, com os braços ali nos briefings, normalmente, gente, isso já está abrindo precedente para mal entendido, para falha de comunicação. O cafezinho de agora, menorzinho, né? É vermelho. Atenção, os gestos são perigosos se a gente tomar eles ao pé da letra, tá? Mais fácil falar disso, né, gente? Todo mundo já entende um pouquinho que os nossos gestos expressam muitas vezes muito mais do que as nossas palavras. Não adianta falar uma coisa e fazer outra. Todo mundo sabe no dia a dia que conta mais o que você faz ou o que você fala. Os políticos ensinam isso pra gente, né? Nos discursos eles são maravilhosos, mas e na prática? E nas ações? E nas condutas? A gente sabe a resposta, né? A gente funciona assim, o ser humano funciona assim. A gente tem uma tendência de ter belos discursos, mas nas ações práticas, às vezes a gente não é tão, não corresponde tanto àquilo que fala, né? Para brincar um pouquinho com gestos, né? Com tudo que a gente faz, fala mais alto, na perspectiva da neurolinguística, do que o que a gente fala, né?